A mais nova pesquisa do Poder Data, divulgada nesta quarta-feira, ligou o sinal de alerta máximo no PT. A sigla, que confia fielmente nesses levantamentos, viu a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro cair para 5 pontos percentuais, sendo 40% para o petista e 35% para o presidente. É a menor diferença registrada em 2022 nesse levantamento. Em um cenário com a margem de erro de 2 pontos percentuais, a diferença é de apenas 1 ponto entre os dois. Se não bastasse a redução na diferença, mais uma vez os petistas e seus aliados veem o presidente em uma ascensão, diferente do petista que registrou retração. Os nomes da terceira via seguem distantes dos dois candidatos, mas João Dória comemorou muito o pequeno crescimento nessa pesquisa. Augusto. Bom, eu prefiro a pesquisa das ruas, né? E vou refazer o convite ao presidente Lula. Ele já disse que não vem ao debate que será organizado e a sabatina que serão organizados pela Jovem Pan. Jovem Pan e Globo ele não vai. Ele não vem aqui, nem vai à Globo, porque ele acha que são hostis a ele. Então, renova o convite. Venha para o teste da Paulista. O Jair Bolsonaro já topou. Vai, pega uma esquina qualquer da Paulista, o candidato escolhe, e vê quanto tempo ele percorre e qual é a reação popular. O Lula precisa fazer isso. Ele é tão popular, né? É um grande líder de massas, então certamente ele será aplaudido. Vamos testar. Capaz que ele ganhe do Bolsonaro. E Alexandre? Pois é, eu estou com o Augusto, eu prefiro olhar os fatos, ver, né? Eu já contei aqui, eu acho, que a minha primeira reportagem foi numa explosão, numa fábrica de fogos de artifício. Eu contei 25 ou 27 cadáveres. E o delegado policial estava dando a versão para os jornalistas que tinha 16. Os jornalistas, em vez de contar os cadáveres, ficaram com a versão. Então, eu prefiro olhar as ruas. Eu não vou ficar com a versão de uma... Eu não sei como é que é feita. Eu conheço o pessoal do Poder 360, são excelentes, né? Mas eu não sei como é que funciona. O fato é que os meus olhos veem, o que os meus olhos estão vendo é que a diferença é imensa de Bolsonaro sobre Lula, né? É o que a gente vê nas ruas, onde quer que vá Bolsonaro. A gente vê que Lula veio a Brasília escondido. Ninguém viu ele passar pelo aeroporto, só vai para locais assim, onde a CUT já preparou, já desce do carro e entra no jantar aqui da casa do Eunício Oliveira, depois vai ver os índios lá, já está tudo combinado, né? Não tem essa história de sair para a rua, bom, eu vou comer um pastel ali, tomar um caldo de cana, assim, a esmo, e vem aquele monte de gente, né, em torno do Bolsonaro. Parece mentira que a gente tenha que fingir que vai acreditar em pesquisa quando a gente sabe que não é. Você, Zé? É muito estranha essa situação mesmo, né? Eu já fiz essa pergunta para vários políticos. Como é que é essa diferença? É gritante. A gente que acompanha aqui o Jair Bolsonaro em algumas ações em Brasília, e algumas até nem programadas, e ele não programa, algumas, todos vêm abraçá-lo, e a segurança tem um trabalho muito grande, não contra pessoas que agridem, mas contra a própria segurança do presidente Jair Bolsonaro. E me contam também pessoas próximas do presidente de que quando ele vai inaugurar uma obra e tal, me disse o general Heleno, que ele cisma, vamos ali, né? E de dar umas incertas, né? Que no termo militar incerta. Aí vamos ali. E vai sem nenhuma, joga uma sinuca, e aí de repente começa a chegar gente, começa a chegar pessoa, e realmente é gritante essa diferença. Agora, é evidente que eu não vou brigar contra a pesquisa, né? As pesquisas são retratos, né, do momento, e essa inversão é natural, e nunca um governante estava na frente das pesquisas no início do ano. As pesquisas mostram um momento e mostram uma tendência, e essa tendência é muito clara. Em primeiro lugar, destrói a possibilidade que era mínima de se acontecer o tal a terceira via. São duas vias, o presidente Jair Bolsonaro e Lula. Isso está configurado nessa pesquisa. E a tendência
é de crescimento do presidente Jair Bolsonaro e a redução do apoio de Lula, porque as pessoas vão caindo na real, né? E o Brasil será chamado para optar. E aí você? Vai querer o quê, né? O Lula ou Bolsonaro? Será assim? Oceana, temos 2 minutos. Boa noite, Alexandre. Bom, se não fosse o histórico tão ruim dessas pesquisas, né, nós poderíamos levar em conta. O problema é que o histórico não demonstra um erro nem ali dentro da margem de erro. Os erros são muito grotescos. E também onde são feitas, né, essas pesquisas, qual a metodologia. Fica muito difícil a gente saber a região. Por exemplo, se você disser que, Los Angeles vota Joe Biden, mas se você vier aqui no condado onde eu moro, a pesquisa vai dar que para 2024 o candidato republicano, seja DeSantis ou Donald Trump, vai estar na frente. Então, em que região, onde essas pesquisas são feitas, qual a metodologia? Tanto é que vimos que o Joe Biden, aí, o campeão das pesquisas nos Estados Unidos, campeão, o presidente com o maior número de votos da história, 80 milhões de votos, ele não sai às ruas. E quando ele sai, tem meia dúzia de gatos pingados. Não é a imagem que nós vimos por onde Donald Trump passa nos comícios que ele vem fazendo. A mesma coisa acontece com o presidente Bolsonaro, inclusive com imagens de visitas lá no Nordeste, né? O reduto seguro petista, até então, até o presidente Bolsonaro aparecer aí na cena. Então, as pesquisas, como os americanos falam, é sempre bom levar com uma pitadinha de sal e ficar sempre de olho e acreditar, sim, nos olhos.